Oi, Mara. Oi. Tá vindo de onde? Tô vindo da minha casa, Onde? do Amparo, na rua São João. Aí você sobe ladeira, desce ladeira todo dia para chegar aqui? Todo dia. Sobe ladeira, desce ladeira para chegar nesse mercado. Mas você gosta, né? Gosto, eu adoro meus bonecos, lindo e maravilhoso, né? É meu trabalho, né? Vamos entrar para conversar mais um pouquinho, Mara? Vamos entrar, Vamos lá, né? Vamos. Amara Ferreira de Melo. É. É assim? É, Pode chamar de Amara? pode. Mas você não prefere Mara? É, eu prefiro Mara. Por quê? Eu acho mais bonito esse nome de Amara, é uma coisa, sei lá, de antigamente, meio sem graça. E Mara fica melhor. Por cima de Mara. Tá certo. Então daqui pra frente, a Mara não existe. Quem existe é Mara. Lá na frente, um pouco mais adiante, ela vai deixar de ser Mara, ela vai ser Quitéria, ela vai ser um bocado de personagens do mundo imaginário, né, dela, que é o mundo dos mamulengos. Mara, você nasceu em Palmares, não é isso? Palmares. Aí eu queria que você falasse um pouquinho da sua infância lá em Palmares, antes de vir pra cá. Olha, a minha infância em Palmares, meus pais tinham muito cuidado com os filhos naqueles tempos antigos, e hoje muito ainda tem em Palmares também com essa história. Eu estudei muito, comecei a estudar muito nova, brincava muito de boneca. Minha mãe não deixava eu ficar saindo de casa, porque tinha muito cuidado, porque eu era muito danada. Ela se preocupava muito comigo. E quando foi aos 5 anos de idade, você me contou, você já começou a fazer roupa de boneca. Comecei a fazer roupa, minhas bonecas, que ninguém tinha ninguém para fazer. Minha mãe também não queria fazer. E ela me arrumava as agulhas, os tecidos, mandava eu fazer roupa das minhas bonecas. E eu gostava muito de fazer. E quem te ensinava? A minha mãe. Aí Me você ensinava. não imaginava nunca que um dia você fosse trabalhar fazendo roupas de bonecos e bonecas de mamulengo. Nunca pensei na minha vida, que eu tinha até medo. Mas Essa a história de experiência já era lá mamulengo. de trás, né? Já era de trás, E é. você não conviveu muito com mamulengos também na sua cidade, não? Não. Eu vi a apresentação, mas era muito pouco. Muito pouco. Minha mãe deixava eu sair de casa, minhas irmãs não deixavam não. Ficava preocupada com a gente, que a gente era muito danada. E ela tinha medo de soltar a gente na rua. Vamos fazer o seguinte, Mara, a gente vai dar uma entrada, né? E a gente vai continuar essa nossa conversa lá dentro do Museu do Mamulengo, o Espaço Tiridá, aqui no Mercado Eufrásio Barbosa, em Olinda. Tiridá é um dos bonecos mais importantes do mamulengo no Brasil. Ele, inclusive, vem sendo confeccionado e reproduzido de geração para geração. Então são vários mestres que têm essa história do Tiridá como sendo importantíssima para a preservação dessa cultura. Olha, o professor Tiridá, a história dele é muito importante aqui em Pernambuco. Foi um boneco manipulado por 3 mestres mamulengueiros, todos os 3 são falecidos. O primeiro mestre que trabalhou com esse boneco se chamava Mestre Babal. Por que o nome da palavra Babal? Porque acabou é tarde. Ele botou esse nome Babal por conta disso. Então se chamava, o nome dele era esse. E o Tiridá é muito importante, todo mundo conheceu a história desse boneco. Do Babal, do mestre Babal, passou para o mestre Ginu. Quando ele faleceu, passou para o mestre Ginu. E o mestre Ginu foi muito conhecido com essas histórias também. Brincava muito com esse boneco. E o povo gostava muito desse nome Tiridá. Por que a palavra Tiridá? Porque ele tira e dá. Agora o que eu não sei. Sei que é o boneco que fazia assim. E o povo adorava. E quando esse mestre Ginu já estava de idade, brincava mais com esse boneco, passou para o mestre Nilson de Moura, que era do grupo Mamulengo Sorriso aqui de Olinda, que trabalhava junto com o Fernando Augusto, e brincava muito com esse boneco, todo mundo gostou muito da história. Aí, por ser um boneco muito conhecido, trabalhado por 3 mestres mamulengueiros, todos têm falecido, quando esse museu foi montado em 94, com esse nome Espaço Tiridá, em homenagem a esses mestres mamulengueiros, e foi muito protegido pelas histórias. Então vamos mostrar aquele outro ali. É também outro Tiridá, né? Outro boneco Tiridá. Vamos até ele. Tiridá.
Esse é o professor Tiridá, que ficou, depois do mestre Babal, teve outro professor Tiridá, que foi feito pelo mestre Ginu. Do Ginu passou para o Nício de Moura, e ele é muito importante aqui no museu, está aqui muito visitado. E o Nício de Moura, eu gostava muito desse boneco, todos os dois são falecidos, esses 2 mestres que trabalhavam com ele são falecidos. Quem também entrou no mundo dos bonecos foi o mestre Salustiano, o mestre Salu de Olinda. Essa coleção aqui é toda dele. E vejam que a criatividade não está apenas na confecção do boneco, mas também na forma como eles são batizados. Essa daqui é Sanana, esse aqui é o Chupa Tudo. Vejam só, aqui a gente tem o Bicho Medonho. Andando mais um pouco a gente vai encontrar o Tonho de Tota. Aqui a Véia Cheirosa, o Padre Capelão, Mulher do Padre, a Beata, Morobó, Dona Garida e aqui Dona Ana. O Espaço Tiridá existe há 29 anos e desde 2017 o diretor é o Luciano Borges. Luciano, fala agora sobre a importância de se ter em Olinda um museu dedicado à preservação da cultura do mamulengo. Como você falou, o museu tem 29 anos e a importância é mundial e não é exagero. Por quê? Porque as pessoas que viajam pelo Brasil e pelo mundo todo não encontram em lugar algum do planeta um museu com esse acervo e com essa proposta. Tanto é que o Museu do Mamulengo, ele foi fundado em 1994, e é o primeiro museu da América Latina totalmente dedicado a essa manifestação cultural. E essa pérola, essa joia, fica aqui em Olinda. Então, a importância é assim infinita, porque você pode ir em grandes museus mundialmente, mas os acervos acabam se repetindo, né? Com quadros, com telas, com porcelana, com mobiliário, mas mamulengo só aqui no Museu de Olinda. Luciano, Sala do Inferno, mostra pra gente o que é essa sala. Vamos lá, a gente tem a Sala do Inferno e a Sala dos Encantados. E o que é essa sala? Nessa sala a gente vai ter vários bonecos, entre demônios, alma penada, vampiros, cobras, a morte, que são temas sempre presentes nas apresentações dos mamulengueiros no Brasil todo. Como destaque da sala, nós temos o Diabo de Maurício Bonequeiro, né? Esse Diabo é uma peça realmente riquíssima, a gente vê pelas dimensões, né? E pela roupa, né? É uma peça de roupa muito bonita, porque ele fica como um grande anfitrião do inferno. E apesar de ser uma figura que amedronta um pouco, as crianças de forma geral amam essa peça, ficam enlouquecidas com a figura dela. E o Vampiro também é uma peça que as crianças e os adultos amam, porque é uma figura que é muito presente no carnaval, nas brincadeiras, nas escolas, não é? Então o vampiro daqui não morde, mas causa muita alegria em quem visita. Outra figura mágica e que encanta os visitantes, sobretudo as crianças, é a peça chamada A Morte, do Mestre Saúba. Essa peça também causa espanto quando o pessoal chega, mas depois o pessoal adora, porque no mamulengo a morte efetivamente não existe. O pessoal morre, renasce e morre. Então até a morte ganha um aspecto lúdico e festivo na Sala do Inferno. O Mestre Saúba é muito caro para a nossa realidade museal, porque além da pouca quantidade de peças que nós temos dele aqui no acervo, ele foi um dos únicos mestres a fazer esses mecanismos, essas engrenagens, que são cenas completas dentro da brincadeira do mamulengo. O Mestre Saúba, antes de morrer, inclusive, ele já estava produzindo engrenagens automatizadas, que em vez da gente acioná-las pelo mecanismo mecânico, ela já tinha um botão com motores que fazia a peça funcionar. E o funcionamento dessas peças tradicionais é muito simples. Dentro dessa estrutura existem engrenagens que fazem essas peças funcionar através dessa alavanca. É uma movimentação bastante simples, ao mesmo tempo que é muito efetiva. Dando continuidade às peças feitas, produzidas pelo Mestre Saúba,
Temos aqui a Casa de Farinha, que foi uma peça que o mestre Saúba fez questão de evidenciar todo o circuito da produção de farinha da mandioca. E aqui nós vemos vários trabalhadores em circuito fazendo todo o processo da mandioca, da produção. E através das engrenagens, assim como na outra peça, nós temos a movimentação de todos os trabalhadores da peça. Aqui a gente tem a dupla Quitéria e o Simão. E Mara, ela gosta tanto, ela é tão apegada à Quitéria, que muita gente chama ela também de Quitéria. Mara, você já está rindo, né? Olha, esse museu tem bastante quitéria. Todo mestre mamulengueiro que fazia boneco, o primeiro personagem que ele fazia era Quitéria e Simão, para contar a história da mulher fazendeira rica, com muito dinheiro, que traía o marido, o empregado da fazenda, que era o Simão. Rica, por isso que ela tem tanto ouro, assim, tantos colares. Toda bonitona, muito enxerida. E o Simão, ele é... O Simão era pobre, o bichinho pobre, mas ajudou muito Quitéria nessa história, né? O marido de Quitéria não dava muita atenção, fazendeiro, queria saber de mulher? Mas ele é um boneco safado, né? Safado. Um senhor de idade muito safado, está na outra sala. E Quitéria gosta da safadeza dele. Quitéria adora. Quitéria adora. Olha a aliança de casada. Tá vendo? Tá aqui. Você também é estudioso, faz várias pesquisas sobre o mamulengo. E aí eu pergunto, Luciano, o que é que pode justificar essa identificação tão grande que as pessoas, sobretudo as crianças, têm com os mamulengos? Porque o mamulengo é livre, é a fantasia, como dizia Clarice Lispector, a criança é livre, ela não tem as nossas limitações. Para ela entrar no inferno, por exemplo, na sala do inferno, não é entrar no inferno do pecado como um adulto geralmente pensa, é entrar no lúdico, é entrar no devaneio, no delírio, né? Então, por isso que a identificação da criança aqui é tão grande, porque de fato eles viajam, entram numa nuvem, né, imaginária que o mamulengo permite. E também dizer que a temática do mamulengo, ela toca, não é, crianças e adultos, porque ela toca a vida. É uma manifestação eminentemente antropológica, ela trata da vida como um todo, por isso também os adultos ficam muito encantados. A gente recebe aqui gente da China, gente da Rússia que não fala português e entende completamente a narrativa, porque ela está para além da linguagem que é falada, porque é uma linguagem que atravessa o ser e estar como ser humano no planeta. Tem muito mais do que se ver aqui no Museu do Mamulengo, o Espaço Tiridá, em Olinda. Mas aí fica o convite para você vir pessoalmente. Nem todo boneco é matuto. Alguns se vestem de chita, usam chapéu de couro, de palha, têm trejeitos na fala e modos que lembram costumes do interior. Mas tem outros que são mais urbanos e que moram até em apartamento. É o caso dos bonecos da Companhia Artística Mamulengos e Catrevagem, que fica aqui, no bairro Nova Morada, na Várzea, na zona oeste do Recife. Ou de casa, ou de fora. Posso entrar. Meu amigo Valdir, você pode entrar, você não precisa pedir nem licença, você já é de casa. Chegue junto. Vamos embora então. E então, quem mandou eu entrar? Foi Lucas ou foi o cabriolé? Ah, fui eu. Quem tem a chave da casa sou eu. Esse cabriolé. Bem-vindo, Valdir. É verdade isso, que tem a chave da casa é cabriolé. Passado em cartório. E que chique esse cabriolé. Você está muito chique, meu amigo. Aqui na nossa casa nós temos eu, Lucas Oliveira, minha mãe Maria Oliveira, né? E o nosso cabriolé aqui, os nossos personagens da Companhia Artística Mamulengos e Catrevagens, né?
Mas a chave nós temos 2 cópias, a minha e de minha mãe. Ei, menina! Quem me chama? Aqui sou eu, a Mangueira. Ai, uma árvore que fala! Você fala, é? Claro, menininha. Aqui, nesta floresta, é só usar a imaginação e pronto. Puxa, e você, além de falar, é tão linda. Ah, obrigada. Oferece flores e frutos pra gente, com muitas vitaminas. Uma maravilha. E é saborosa. E muito nutritiva. Mas, Maria das Flores, eu estou tão angustiada. Angustiada? É. Uma árvore angustiada? Eu estou angustiada com as queimadas que estão acontecendo lá na Amazônia e na Mata Atlântica. Ai, que maldade! Estão cometendo uma violência contra a terra. Exatamente. E nós temos que defender o meio ambiente, dona Mangueira. Isso. Vamos lutar! Essa tua vocação pelos bonecos, ela nasce em que momento? Bom, eu tinha um mundo muito lúdico quando era pequena, brincava o dia inteiro, tinha escola, mas a brincadeira era sempre presente no dia a dia, né? E aí eu tinha boneca de pano, minha avó comprava as bonecas de pano, e eu fazia cabelinho delas, engendrava umas roupinhas que a minha avó costurava e fazia aquela renda de birro, que tem aquela almofada, né? A gente morou um tempo no engenho que era cercado de flores, de árvores, de fruteiras, goiabeiras, mangueiras, e emendava com um sítio também. E eu vivia aquele mundo lúdico de fazer vozes dos bonecos, sem nem saber que existia teatro de bonecos, né? Esse teu boneco, ele tem uma articulação, ele parece uma pessoa mesmo falando. Como é isso? Como é que você chega a essa articulação? O Cabriolé é um personagem criado por minha mãe. Desde que eu era adolescente, pequeno, eu gostava de brincar com os bonecos, até porque eu cresci, né, com minha mãe fazendo oficinas, dando cursos, preparando espetáculos, então eu acompanhava ela. E eu sempre gostei dos bonecos como uma arte de manipular, de criar vozes, como os desenhos animados que eu assistia. E aí, quando minha mãe criou o Cabriolé, esse personagem, né, eu tinha por volta dos 13, 14 anos, eu ficava brincando com ele. Eu não tinha nem pretensão de ser ator, porque eu sempre fui dedicado à música. E Cabriolé é um boneco de ventríloco, né? Então, que é uma técnica específica, né? Então são várias técnicas que são utilizadas para o boneco. E você tem artistas fabulosos, né? E tem aquela coisa da ventriloquia, você tentar dar a ilusão de que é o boneco que está falando, ou seja, a sua boca fica um pouco assim, quase um sorriso, né? Você não pode mexer muito assim e tal. Quando o boneco vai falar, eu vou falar, peraí, rapaz. Você fica assim, contemplando, sorrindo. Por exemplo, quando a gente fala assim, Maria, a consoante Maria, né, tem esse M aqui, né? Então eu vou fazer Maria, eu tento ficar de dentes assim, fazer Naria, Naria. É como se fosse um N mais pra dentro, aí vira M. Aí fica Naria, oh Naria, Naria tomando banho nas águas claras do rio. Eita, que seresteiro. E eu tentando fazer justamente isso, né? E aí a criançada, quando a gente fazia, era uma loucura, porque os meninos botavam a mão na boca dele querendo ver se era ele mesmo e tal. E eu dizia, é ele mesmo que fala, rapaz, quer ver? Olha, garotada, tudo bem? Beijinhos. Carambola é fruta doce que nasce na mostardinha. Me dê seu endereço pra eu mandar uma cartinha. Quem é essa senhora que está no meu colo, Maria Oliveira? Essa é Dona Bio. Dona Bio, ela veio do interior, do sertão, né? E Dona Igual Bio, a mim. Pois é, ela é uma mulher disposta, ela trabalha com várias frentes de trabalho, ela pinta pano de prato, ela faz comida para fora, ela tem vende que cuidar legumes. dos filhos, é? E esse filho dela que é Bocozildo leva as encomendas dela, né, que ele está construindo a autonomia dele. Isso mesmo, eita, a boca está colada. Isso mesmo, Dona Maria. Eu sou Bocozildo, para quem não me conhece. Eu sou um menino de 9 anos
estou aprendendo a negociar, né, mãe? É, Maria. Aí tem que desse mexer, jeito mesmo que mexe a boca você aqui, disse. Pronto, aí Puxa agora aqui, a técnica. cadê? É uma rodinha que tem Pronto, aqui, ó. puxa aqui para ela poder Aqui, movimentar a boca. ó. É isso. Ó, tá vendo? Um dia eu aprendo, Ô, né? mãe, tem alguma coisa pra fazer hoje? Tem, Maria. Sabe o que, que eu vou fazer, Meu nome é filho, Bocozildo. Bocozildo? Sim, olha pra mim. Eu vou comer a tapioca que você sabe fazer como ninguém. Não, a mãe me ensinou a fazer tapioca, só que eu misturo as coisas. Às vezes eu não faço tapioca, não, eu faço ocapi. Ô, seu Mané Ventola, Diga. eu tô sabendo que o senhor tá querendo fazer um shopping aqui nessa reserva de Mata Atlântica. Isso é verdade, seu Mané E Ventola? daí? Eu não tenho satisfação nenhuma pra dar pra ninguém, rapaz. Mas, rapaz, o senhor tá desrespeitando a natureza, os animais, os passarinhos, meus amigos, os povos indígenas que moram aqui, os quilombolas também, Que rapaz. conversa mole, que conversa de gente mole é essa, rapaz? Oxente. Quem manda aqui é o meu capital. E Ah. aí, pronto, ok. Rapaz, eu vou buscar um capital pro senhor. Peraí, viu, seu Mané Ah, Ventola? é? Eu vou descer também aqui, vou pegar um capital pra você também. Vem-te embora, bora, vai. Ai, 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 ui, ui, ai, Ai, sai daí, rapaz. ai, acertou no micoco. Mas olha, Ai. fica querendo esse capitalismo todo. Aqui é da natureza, minha gente. Vamos cantar. Bumba pra lá, bumba pra cá, bumba pra lá, bumba pra cá. Vai-te embora, coisa ruim. Oxe. Lucas, como se dá essa relação entre a música e o teatro de bonecos? Compor para trilhas sonoras, né? Compor fazendo trilhas sonoras, seja ela para cinema, para o teatro em que as pessoas fazem os personagens, ou para o teatro de bonecos, tem várias coisas específicas, né? No caso do teatro de bonecos, de uma forma um pouco diferente do cinema e do teatro de palco, é que o palco é a tenda. E o movimento dos bonecos, geralmente, ele tende mais para uma coisa humorística e você tem muito mais possibilidades do boneco voar, do boneco ficar suspenso, dele ficar pendurado na tenda, né? Até porque o teatro humano você não tem essas possibilidades, né? São outras, né? Então, uma das coisas que eu procuro quando eu vou fazer as trilhas é justamente acompanhar essa coisa do humor, da coisa engraçada, de algo que tem uma relação muito forte com as crianças, né? O teatro de bonecos que a gente faz, que minha mãe inventou, né? Tem uma certa familiaridade com desenhos animados, aquela coisa mais engraçada, né? Sabia, meu poeta encantado, vem cantar o teu tom prateado, vem brincar nessa praia de sol e mar, nessa terra de se plantar alegria e dor. Vem voar pelas terras do bem virar, Massapê vamos cultivar poesia e amor. Sabia, meu poeta encantado, vem cantar o teu tom prateado, vem brincar nessa praia de sol e mar, nessa terra de se plantar alegria e dor. Vem voar pelas terras do bem virar, Massapê vamos cultivar poesia e amor. Você tem a capacidade de inventar essas criaturas. E aí, como é que você chega a esse ponto de criar tantas pessoas? Afinal, quantas moram aqui nesse teu apartamento, né? Esse apartamento é habitado por quantos seres? São quase 40 seres, fora os invisíveis, né? São personagens que você vai criando de acordo com o que você vai idealizando, né? Em geral, eu estou sempre voltada para o meio ambiente, o meu trabalho é muito voltado em defesa do meio ambiente. E aí eu imagino assim, pássaros, sabe?
pássaros virando gente, né? Como se fosse gente, né? O pássaro falando. Esse aqui é o beija-flor. Ele poliniza a terra, né? E ele tem essa função, e ele é muito ligeirinho. Se assuste com meu canto, posso até ficar bravinha. Se me cutucar sem jeito, dou arranhão e pintadinha. Ai, certo dia veio um cabra me futucar com farinha, levou um susto tão grande, ai, que correu feito galinha. É dona onça, vamos brincar, Amarelo e preto é o seu pintar, sua viola vai pontear, e a todo povo vai alegrar. Amarelo e preto é o seu pintar, sua viola vai pontear, e a todo povo vai alegrar. E a todo povo, e a todo povo. Ai, a beleza me cansa, vou alegrar. Aplausos, aplausos para mim. Obrigada, plateia amada. O que é que você acha se o mundo, ao invés de ser habitado totalmente por humanos, se ele fosse 50% habitado por humanos e 50% por bonecos? Eu nem sei o que seria, é uma pergunta que eu vou pensar depois, né? Para responder para você. Mas uma coisa eu lhe digo, acho que você está provocando para me fazer pensar assim, sobre a ludicidade, né, que a gente tem que ter, né? Se todo mundo tivesse assim um contato com o teatro de bonecos, eu acho que o mundo seria mais alegre, porque a gente tenta exatamente trazer essa alegria através do boneco, do teatro de bonecos. Então, o mundo habitado por teatro de bonecos com certeza ficaria mais alegre, né? Sabe